A vida é feita de escolhas e eu hoje escolhi sair. Digo a vocês que dei o melhor de mim nesses dias que eu tive aqui, nesse período. Há alguns dias nós fizemos um episódio aqui do 15 Minutos que tinha no título a seguinte pergunta: o ministro da Saúde tem futuro? Pois é, demorou pouco tempo para ser confirmado que não, ele não tinha, né? Caiu na sexta-feira, menos de um mês após assumir o cargo. E assim, o Brasil tem a segunda troca de ministro da Saúde em meio à maior pandemia do século. Deixa eu repetir isso para ficar bem gravado. O Brasil tem a segunda troca de ministro da Saúde em meio à maior pandemia do século. E agora, o que vai ser do país no combate ao coronavírus e essa pandemia que tem se agravado dia após dia? Para analisar esse assunto, meu convidado especial aqui nesse episódio do 15 Minutos é o jornalista e colunista da Gazeta do Povo, Alexandre Borges. E o mais importante de tudo é o seguinte, eu quero fechar isso para vocês. Eu não aceitei o convite pelo cargo. Eu aceitei porque eu achava que podia ajudar o Brasil e ajudar as pessoas. Obrigado. Alexandre, a gente está gravando agora essa conversa logo depois dessa... Na verdade, não foi uma entrevista coletiva, né? Longe disso. Foi um pronunciamento do agora ex-ministro Nelson Teich. Ele que foi um pronunciamento bem rápido, inclusive. Não falou sobre motivos da saída dele do ministério. Disse apenas que a vida é feita de escolhas e que ele escolheu sair. O que você achou aí da saída do ministro Nelson Teich, desse pronunciamento de despedida, hein, Alexandre? Bom, em primeiro lugar, foi totalmente desnecessária essa coletiva, né? Para falar o que ele falou, ele podia ter emitido uma nota, né? Ele movimentou uma quantidade de gente muito grande, criou uma expectativa, botou a imprensa toda parada, TVs, enfim. E no final das contas, ele praticamente leu um texto muito protocolar de agradecer a equipe, de agradecer a oportunidade, aceitou por idealismo, é um apoiador do sistema público de saúde, porque ele tinha essa pecha de ser alguém que vinha da iniciativa privada e de ser alguém ligado a planos de saúde ou associado. Então ele quis reafirmar o respeito dele ao sistema público de saúde brasileiro e só. E simplesmente depois levantou, não abriu para perguntas e foi embora. Bom, falando um pouco sobre a demissão, claro, né, que é a grande notícia aí da sexta-feira. Não deu nem tempo do Brasil aprender direito a pronunciar o nome do agora ex-ministro Nelson Teich, né? Eu conversei ontem com o ministro Teich, né? Teich, tá? O Nelson Teich. Mas, brincadeiras à parte, será que o presidente Bolsonaro, o Alexandre, ele acha que ele consegue combater a pandemia sem Ministério da Saúde, só com base no que ele acredita e defende em relação a essa luta contra o vírus, Alexandre? Márcio, eu acho que você tocou no ponto mais importante. Agora que o ministro Nelson, ex-ministro, né, saiu tão discreto quanto entrou, o que ficou evidente para qualquer um, né, é que o presidente tem uma, vamos chamar de mão de ferro em relação à condução do Ministério da Saúde nessa pandemia. Aí a cloroquina sempre foi usada desde 55. O meu entendimento, ouvindo médicos, é que ela deve ser usada desde o início por parte daqueles que integram o grupo de risco. O senhor ficou contrariado com os tweets do ministro Teich, que ele falou algo não na linha do que o senhor defende sobre a cloroquina? Olha só, todos os ministros, eu já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte: tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas. Né? O que não necessariamente, em essência, é algo ruim, né? A gente tem que analisar por que ele está fazendo isso, o que isso, inclusive, serve como mais uma lembrança do seu estilo de governar, de administrar, de liderar o país, e que isso se reflete na maneira como ele está conduzindo o ministério mais importante hoje por causa da pandemia. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente pode dizer é que o presidente tem uma crença muito forte, muito arraigada, que ele não esconde, que ele tem desde o primeiro dia que começou a se falar da pandemia, de que a pandemia não tem a importância, a gravidade que se fala, né? Isso é uma coisa que ele deixa claro sempre. Ele quer fazer churrasco, ele quer andar de jet ski, ele quer dizer que é uma coisa que acontece, ele começou falando em gripezinha, ele tem no coração dele, e é o que ele transparece em todas as declarações e atitude, aí vai na padaria, ele passa primeiro a impressão de que ele não acredita que essa pandemia envolva os riscos que o resto do mundo acredita, basicamente. Parece uma convicção muito arraigada
e muito forte que ele tem desde o início, desde o primeiro dia, o que é interessante em contraste, por exemplo, a outros líderes como Boris Johnson, como Donald Trump, alguns outros, nos primeiros momentos, nos primeiros dias, tiveram uma certa dúvida em relação à gravidade, mas isso se alterou muito rapidamente, com a chegada dos primeiros dados, as primeiras evidências, com a participação da comunidade médica. Esses líderes foram se ajustando e se alinhando ao que majoritariamente se pensa no mundo sobre essa pandemia. E foram ficando apenas num outro canto da discussão, Brasil, Turcomenistão, Bielorrússia, Nicarágua e, em alguns momentos, o México. A gente não vê muitos outros países, o que é importante pontuar para o ouvinte, para não parecer que isso é muito importante, que isso é uma questão de direita e esquerda, uma questão ideológica. Na verdade, o Brasil está se unindo a países de diversos matizes ideológicos. A gente não pode dizer que a gente tem uma posição de direita quando os nossos companheiros na mesma posição, por exemplo, a Nicarágua, Daniel Ortega, né? ou o presidente do México, enfim. Então, esse é o primeiro ponto, né? A convicção pessoal dele. O que lembra até uma frase do Thomas Sowell, que as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Segundo, o presidente, além de acreditar nisso, ele considera que esse quase consenso, né, unanimidade não existe, né, mas existe um consenso raro na história da humanidade em relação a esse tema. Se a gente for olhar em outras questões que envolveram o planeta, quase todas são muito mais controversas do que essa pandemia, do que o coronavírus. A maneira de lidar com o coronavírus. Existe um alinhamento global, raro ou talvez único na história da humanidade. Enfim, o presidente, ele deixa claro também nas suas declarações, nas suas entrevistas, nas suas coletivas, que ele considera que esse alarmismo ele tem um fundo político. E o Brasil tem inimigos, o Brasil tem pessoas que são antipatrióticas ou que têm um investimento contra o seu governo e a sua imagem. Essas pessoas, às vezes, são os governadores, às vezes é o Congresso, às vezes são outros poderes da República, os seus inimigos políticos, os pré-candidatos a presidente em 2022, a imprensa, claro, né, que é o bode expiatório de sempre, enfim. Você teria esse grande conluio, e aí a gente esquece o resto do mundo, porque para isso, essa tese se sustentar, seria interessante também que outros países do mundo tivessem participando do conluio para a tese ter mais substância, né? Ou então a gente tem que imaginar que os governadores do Brasil convenceram Boris Johnson, Donald Trump, o Benjamin Netanyahu, o Macron, Angela Merkel a se alinharem, a fazerem coisas absolutamente erradas nos seus países apenas para prejudicar o Brasil e prejudicar o nosso governo. Mas, enfim, ele deixa claro também que ele considera que a divergência de opinião sobre esse ponto que nós estamos falando, que é como lidar com a pandemia, não é fruto de uma diferença natural e normal de opinião. É fruto, tem uma origem dolosa, tem uma origem antipatriótica, é uma sabotagem, é um terrorismo, existe um conluio criminoso de forças. Se não me engano, um dos filhos dele, numa live, chegou a falar isso logo no começo, que haveria uma união de empresários e governadores e imprensa para quebrar a economia, derrubar a bolsa, para especificamente prejudicar o governo. Então, ele tem agido, as ações que ele tem tomado em relação à condução dessa crise são muito alinhadas com os discursos, que às vezes tem políticos que fazem uma coisa e dizem outra, né? Ele não. Ele está mais ou menos seguindo a linha do que ele tem dito. E é uma visão que envolve muitos riscos, né, em relação a como o Brasil, daqui para frente, e a queda do segundo ministro em um mês, mostra também o quanto ele está disposto a apostar nessa narrativa.
Pois é, só que enquanto isso tudo acontece, né, Alexandre, aí que é um ponto, né? A gente está vendo o agravamento da pandemia, com mais casos e mortes, recordes sendo batidos, e ao mesmo tempo o próprio presidente Bolsonaro, pelo que mostram alguns estudos e enfim, pesquisas que, aqueles famosos monitoramentos que surgem, estaria também perdendo um pouco da popularidade. Então será que não está sendo também uma aposta bem arriscada para ele? Bom, aí você toca em 2 pontos importantes. O primeiro ponto é qual é a solução que ele vê, né, para a crise. Em parte, ele comprou o argumento de que com o relaxamento mais pessoas iam infectar, iam desenvolver imunidade. Então, ele comprou essa tese, que não é uma tese que seja popular em outros países, né? Até um ou outro país chegou a testar por muito pouco tempo e os resultados não foram bons. E ele também acredita na hidrocloroquina. Eu quero deixar um testemunho meu aqui. Minha mãe está com 93 anos. Tá? Se um irmão meu, uma irmã, falar, olha, deu positivo para ela, tá? Você vê que meus irmãos já me acompanham e sabem o que eu penso, né? Nós vamos partir para a cloroquina, achar um médico lá, que tem muito médico favorável, né? Para receitar e entrar na cloroquina imediatamente, não tem que esperar. Né? Pode-se explicar a queda do ministro hoje, em parte por causa disso. O ministro Mandetta, quando ele caiu, e era um ministro que era muito querido, ele tinha uma imagem, todas as pesquisas de opinião, até hoje, dão o ministro Mandetta como uma pessoa popular no Brasil. Ele foi visto como um médico, até por ser um político também, ter experiência com microfones, falar com desenvoltura, é uma pessoa muito segura, né, das suas posições. O ministro Mandetta, ele, quando caiu, toda aquela máquina de redes sociais associadas ao governo, elas espalharam aquelas narrativas de que ele era um político do DEM, ele tinha interesses políticos, ele queria prejudicar, e entrou um pouco nessa narrativa do nós contra eles, do todo mundo que cai em desgraça no governo é porque, na verdade, é uma pessoa ruim, com planos maquiavélicos, enfim, ok. Mas com o Nelson Tacha é mais difícil, né? Ele caiu 27 dias depois e caiu de uma maneira muito parecida, por motivos muito parecidos, e é um médico que não tem e nunca vai ter, evidentemente, nenhuma ligação maior com a política, vai disputar cargo público, enfim. Então, essa narrativa também não se sustenta muito. De qualquer jeito, o presidente, e aí, respondendo diretamente à questão que você levantou, que eu acho muito importante, ele está sendo coerente com a maneira como ele lida com a própria administração e com a sua popularidade. Ele, como qualquer político sabe disso, nem que seja intuitivamente, ou você é um político que busca o consenso, e para buscar o consenso você vai ter que abrir mão de algumas convicções em nome, né, do entendimento maior, né? Tem uma frase que me ocorre agora do ex-presidente americano Ronald Reagan, que ele dizia o seguinte: eu prefiro conseguir 80% do que eu quero do que me jogar de um penhasco segurando uma bandeira, né? Então, e ele dizia também que alguém que concorda com você 80% é um amigo e não 20% inimigo, né? Então você tem políticos que têm muito essa linha de buscar o consenso e acordos. E é da natureza do acordo que as partes envolvidas abram mão de algumas coisas, né? Essa não é o tom, essa não é a característica nem do ex-deputado Jair Bolsonaro, um deputado de 28 anos de parlamento, de 7 mandatos, que não era um deputado do consenso, ali, da participação, das bancadas, de liderança. Ele era quase sempre alguém que agia muito sozinho, quase como um lobo solitário. E ele, quando vira presidente da República, ele continua apelando para um nicho de apoiadores fanáticos, né? Será que essa minoria para a qual o presidente Bolsonaro, então, acaba falando de maneira mais direta e acaba ainda sendo fiel a ele, essa minoria é, digamos assim, suficiente para sustentar um governo que pode ter uma crise maior do que já está tendo agora, não só política, como da saúde e também econômica, Alexandre? É uma aposta, né? É uma aposta que ele está fazendo, porque governos com essa natureza, o que eles fazem? Eles tentam que cada um dos seus militantes, dos seus apoiadores, eles tenham uma equivalência de 10 outros que são moderados, que não ligam tanto para a política e que não têm ou energia, vontade, foco ou paciência de debater. E é uma estratégia muito arriscada, não é uma estratégia
que tenha uma garantia de sucesso, é uma estratégia que demanda um país com a corda esticada permanentemente, com um clima de nós contra eles, um clima de fla-flu quase eterno, um clima muito politizado. Ele está apostando nisso, nesse excesso de politização, nesse nós contra eles, numa tentativa também de estar sempre querendo aumentar os seus poderes, querendo sempre reclamando que o presidente não pode fazer tudo, que o Congresso atrapalha, que o Judiciário atrapalha. Enfim, se você juntar, é um todo que tem uma linha de atuação de alguém que gostaria de ter mais poderes, que acha que essas outras instituições mais atrapalham do que ajudam, que o fato dele ter sido eleito presidente da República, ele deveria ter quase que uma carta branca para em 4 anos fazer o que tem vontade, e ele conta com... claro que ele está entendendo que 1 ano depois não é exatamente como venderam, seus ideólogos venderam para ele, que bastava ele falar que 60 milhões de pessoas iam marchar atrás dele. Ele já entendeu que não é assim. Mas, de qualquer jeito, eu sei que sejam 6, 5, 10%, que essas pessoas continuem atrás dele e dando para ele o que ele quer em termos de carta branca para continuar seguindo a linha. O problema, que eu acho, só para a gente concluir, é que ele, no momento em que ele pega uma linha de combate à pandemia, que é totalmente desalinhada com quase o mundo inteiro, não é exatamente a vida dele que ele está arriscando. Ele está arriscando vidas no país, né? E isso é complicado, porque é difícil você depois responsabilizar uma pessoa que toma riscos, mas esses riscos vão ter consequências na vida de outras pessoas. Isso não é bom. Isso nem é liderança e muito menos heroísmo, né? A definição clássica do herói e do líder é aquele que ele toma risco para salvar outras pessoas, né? O que a gente está vendo não é exatamente isso. A gente está vendo alguém que, em nome da sua agenda política, está botando em risco a vida de 200 milhões de pessoas. O que vai dar, a gente não sabe, eu não sou médico, se ele tiver certo e mais pessoas, e a gente conseguir sair dessa crise mais rápido, com menos letalidade, que seja. Todos torcemos para isso. Não existe essa conspiração imaginada. Acho que todos nós queremos sair dessa crise, queremos que o país retome a rotina, o crescimento econômico, mas não tirando da cartola soluções que não têm muito respaldo nas evidências, nos dados científicos e nas experiências dos outros países. A gente está muito provavelmente brincando com vidas humanas e o final disso pode não ser nada bom. Inclusive para a popularidade dele e do próprio governo. Alexandre Borges, muito obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Você está de sempre lá na Gazeta do Povo. Quem quiser ler é só procurar na Gazeta, né, Alexandre? É isso aí. Eu agradeço muito e estou à tua disposição. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!